Durante todo o meu tempo de cursinho, né, eu achei que eu tinha uma linha de chegada e quando eu passasse essa linha de chegada, a minha vida ia ser mil maravilhas e eu ia ser, tipo, super realizada, super feliz e que todos os meus problemas iam passar, iam se acabar e eu finalmente poderia viver a minha vida. Mas eu estava errada. Eu peguei um caderninho aqui antigo que eu tinha na época do cursinho, porque eu era muito sozinha, né? Então eu sempre gostava de escrever um diário, assim, sabe? E eu coloquei aqui, ó, 2023, há 3 anos atrás, que eu tava no cursinho, eu coloquei que eu queria passar numa federal, né? Que a Bruna Junta Várias Malaquias ia estar na federal em 2023 e que Deus ia me guiar, me abençoar e que eu vou conseguir, que eu sou capaz e que vai dar tudo certo e eu vou fazer uma universidade pública. Que Deus vai agir no meu caminho, na minha história. E aí, olha onde eu tô hoje. Não é nada do que eu escrevi. Não é nada do que eu escrevi. Eu tinha essa ambição, esse desejo, né, de fazer faculdade pública em todos os meus anos de cursinho. Só que mais para baixo nos meus textos eu coloco para Deus guiar os meus caminhos, né, para Deus fazer o melhor para mim. E hoje em dia, amando a minha vida e minha situação e as oportunidades que eu tenho, eu vejo que então o caminho que Deus queria para mim não era da federal, não era da universidade pública, sabe? E eu fiquei aqui falando que Deus estava me preparando para viver a universidade pública e tal, quando na verdade Deus estava me preparando e amadurecendo, mas não foi para a universidade pública. Hoje em dia eu faço FIES, depois de 6 anos de cursinho. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Bruna. Eu fiz 6 anos de cursinho e hoje em dia eu faço medicina no FIES, uma universidade maravilhosa, nota 4 no ENAMED, aqui em Uberaba. E eu estou indo para o 5º período, estou acabando o 4º período, já está voando o tempo, que eu já estou aqui há 2 anos, né? Só que aí, o que eu quero passar para você é justamente se você que está no cursinho, meu amigo, minha amiga, a gente tem muito disso, né? De achar que quando passar na universidade as coisas vão melhorar. E uma parcela dos meus medos, uma parcela, né, da minha angústia realmente foi sanada. Só que o medo não passou. Eu tenho medo, mas são por outras coisas agora, mas o sentimento de medo ainda persiste, entende? Ninguém conta pra nós que quando você vive um sonho, você também vive um grande medo, sabe? Que pra viver um grande sonho, você tem que viver um grande medo também. Quem tá muito tempo no cursinho sabe que a nossa felicidade, os nossos sentimentos estão muito ligados às nossas notas, né? Então, lista, simulado, redação. Então, eu acho que a dependência acadêmica nossa em boas notas nasce daí. E na faculdade isso vira uma extensão, sabe? Porque você acha que se você tiver boas notas, você tiver, no cursinho no caso, né? A gabaritar os simulados, ter uma nota de redação excelente, isso vai ser igual a sucesso, né? Isso vai ser igual a que você vai passar e que você vai ser feliz. Então, acaba que toda a sua mentalidade fica em volta disso, né? De notas, de números. E a gente começa então a achar que quando a gente passar, que quando eu conseguir gabaritar a FUVEST, o Enem, tirar 1000 na redação, aí sim eu vou ser feliz, aí sim eu vou me sentir segura, aí sim eu vou ser suficiente. Então a gente fica com esse medo, com essa insegurança desde a época do cursinho. E na faculdade não é diferente, porque desde antes de entrar na faculdade, a gente já fica com medo da residência, que além da prova de residência tem análise curricular. Então, além da sua grade horária da faculdade, você tem que dar conta de fazer coisas extracurriculares que vão pontuar lá na frente no seu currículo. Então, são cobranças muito grandes e que novamente o medo vem. Novamente, o medo de que os plantões estão saturados, que não está tendo vaga para plantão, que está pagando muito mal o plantão, de que está tendo cada vez mais médicos, cada vez mais faculdade de medicina. Então, o medo, ele continua. Ele continua na nossa vida. E na minha vida, eu sinto muito isso. Ainda mais eu que fiz FIES, né? Então, quem faz FIES, quem faz qualquer tipo de financiamento,
sabe que depois que se formar tem uma dívida muito grande para lidar, sabe? Então a gente já sai com esse peso também, com esse compromisso a ser honrado e ainda mais agora com esse medo que vai durante todo o curso da trajetória e com a gente, né? Passamos no vestibular, passamos da fase do cursinho e a gente entra na faculdade e vem toda essa pressão da residência. Todo esse conteúdo novo que a gente tem que estudar, essa bagagem teórica densa que a gente tem que ter na mente. E as novas perguntas e os novos medos aparecem. E se eu não for uma boa médica? E se eu não passar na residência direto? E se o meu currículo não for bom? A gente começa a criar novos medos. Porque a gente sabe como que é um processo seletivo, como que acontecem as coisas. E a gente começa a ficar muito seguro, porque para você ser um bom médico, para você exercer a medicina, você tem que ter um nível técnico tão grande, é tanto conhecimento que a gente tem que ter, que a gente tem que saber dominar na hora de atender uma pessoa, na hora de prescrever um medicamento, uma droga, sabe? Então, esses novos medos começam a acompanhar a gente na trajetória médica e a gente fica com medo também da prova em si, porque a gente vê que, como eu falei, cada vez mais médicos, cada vez mais faculdade, e será que eu vou dar conta de tudo? A gente traz uma bagagem com a gente já do cursinho e mais o cenário atual ainda, né? E a gente não sabe como que vai estar daqui a uns anos esse cenário da medicina, esse cenário do ambiente de trabalho. Então são medos e inseguranças que a gente já tem desde o começo da faculdade. Mas ao mesmo tempo, isso não é de tudo ruim, sabe? Se você tá no cursinho, meu amigo, você vai ver que isso vai te ajudar muito, porque isso ensina uma coisa muito preciosa na nossa vida, que talvez quem tem tudo de mão beijada, tudo de fácil assim, que entrou direto, passou direto, não vai ter tanta maturidade e tanto essa lição de que a gente percebe que a gente aprende na raça, que nem tudo o que a gente quer, que a gente planeja, acontece, que tem muito mais coisa envolvida, não basta o querer. São muitas coisas envolvidas, muitas incógnitas, sabe? E que a vida não acontece do jeito que a gente planeja e a gente tem que passar por certas coisas. A gente tem que passar pelo cursinho para passar no vestibular, para entrar na faculdade. A gente vai também passar pelas dificuldades da graduação, depois para o pré-residência também. Então são muitas fases e a gente não pode ficar esperando a próxima fase para achar que a gente vai ser feliz, sabe? Porque isso é uma ilusão, porque a próxima fase vai vir e vai vir com muitos desafios, vai vir com muita coisa que vai exigir muito da gente. Muitas habilidades, essas que a gente acaba desenvolvendo no cursinho, sabe? Muitas habilidades que a gente desenvolve na época de crise, na época difícil, na época do fim do poço, na época que a gente não tem nada. A gente desenvolve muitas habilidades que vão ser requeridas de nós lá na frente. Então, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, e na faculdade não é diferente. E eu vou te falar uma coisa para finalizar esse vídeo, que é nesse caminho difícil, nesse caminho que a gente não planeja, que a gente acaba descobrindo quem verdadeiramente a gente é. Tá bom? Fica firme, fica forte, que tem um propósito em tudo isso. E se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui, se inscreva no canal, curte esse vídeo e até o próximo.